antes de nós avançarmos. Então, na aula anterior, nós introduzimos toda a nossa temática, trazendo para vocês os conceitos básicos sobre o processo legislativo, e apresentamos para vocês um processo legislativo que tem regras muito próprias na nossa Constituição, que é o processo de emendas constitucionais. A pergunta sobre isso, que estão lá nas nossas questões orientadoras, é muito simples, na verdade, né? Claro que a gente vai fazendo as primeiras perguntas sempre bem acessíveis, né? Qual órgão possui competência para aprovar emendas constitucionais? É o Congresso Nacional. Mas eu coloco essa pergunta exatamente para vocês reterem a informação muito importante de que emendas constitucionais não estão sujeitas ao veto do presidente da República. Então, embora o presidente possa propor emendas à Constituição, todo o processo de discussão, votação e posterior promulgação, ele ocorre exclusivamente no Congresso Nacional. Me deem só 5 segundos para eu fechar aqui a janela. Muito bem. Sobre esse tema das emendas, então, alguém gostaria de fazer alguma questão, alguma observação, ou podemos seguir em frente? Vocês têm aqui sempre esse espaço para participar. Se não quiserem ligar o microfone, também podem escrever aqui no chat, que a gente olha e responde. Bom, então, tudo bem. Claro, vocês sempre podem voltar aos assuntos anteriores, mas agora nós vamos falar das leis complementares e ordinárias. Então, vejam só, o principal do processo legislativo se desenvolve exatamente para produzir leis complementares e leis ordinárias. Então, embora nós estejamos estudando aqui emendas constitucionais, medidas provisórias, o número de leis, especialmente de leis ordinárias, que são aprovadas anualmente pelo Congresso Nacional, ultrapassa e muito o número de medidas provisórias e de emendas constitucionais. Por isso que, embora nós tenhamos começado a nossa exposição falando das emendas constitucionais, tendo em vista a sua maior hierarquia no nosso ordenamento, o modelo do processo legislativo é a feitura da legislação ordinária e complementar. Tanto que, sempre quando eu falar do processo legislativo de outros atos, eu estarei fazendo comparações com o processo legislativo das leis ordinárias e complementares. Então, quando eu falei de emendas constitucionais, por exemplo, acabei de dizer, olha, não tem veto do presidente da República, não tem a fase da sanção do Executivo. E quando eu falo isso, vocês já podem imaginar que eu estou diferenciando do processo legislativo padrão, do processo legislativo normal, que é o da feitura das leis complementares e ordinárias. Então, hoje nós vamos ocupar quase toda a nossa aula falando para vocês desse processo legislativo. Ao final, vamos falar de não é propriamente uma espécie normativa, né, mas uma iniciativa popular para a feitura de leis ordinárias. E essa parte também, referente a leis ordinárias e complementares, é aquela que ocupa a maior parte do nosso texto básico, junto com as medidas provisórias, que nós estudaremos amanhã. Bom, leis complementares e ordinárias, então, representam esse exercício da função típica do Congresso Nacional. Órgãos legislativos como o Congresso Nacional existem principalmente para fazer leis, e no nosso ordenamento jurídico nós temos 3 tipos de leis: as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas. As leis delegadas nós veremos amanhã, agora vamos começar a ver leis complementares e ordinárias. Quem tem a iniciativa? Então, estamos aqui
na primeira fase do processo legislativo. Quem pode propor esses projetos de lei? Aqui nós temos que seguir exatamente o que a Constituição de 88 nos diz. Toda essa matéria sobre o processo legislativo que nós estamos estudando aqui tem base constitucional. Então, quando nós vamos ver as normas gerais de iniciativa, onde elas estão? No regimento da Câmara, do regimento do Senado? Não, elas estão na Constituição. É a própria Constituição que diz quem pode propor projetos. E aqui vocês já começam a perceber, mais uma vez, algo que eu destaquei no início da nossa aula de hoje, que, embora a função legislativa seja típica do Congresso Nacional, outros órgãos, que não apenas o Congresso, podem participar do processo legislativo. E essa participação aparece logo na primeira fase, aparece logo na fase da iniciativa dos projetos de lei, sejam eles ordinários, sejam eles complementares. Então, acompanhem, por favor, aí pelo nosso texto. Quem pode propor? Quem tem o poder de iniciativa da legislação? Qualquer membro do Congresso Nacional. Então, notem, qualquer membro significa, sim, iniciativa individual. Não é necessário um número mínimo de deputados, não é necessário um número mínimo de senadores para apresentar um projeto de lei. Basta que um deputado ou deputada, um senador ou senadora, apresente, exerça o seu poder de iniciativa. Vejam, aqui mais uma diferença com as emendas constitucionais. Vocês viram ontem que para emendas constitucionais se exige 1/3. Aqui não. Aqui basta que um deputado, um senador, qualquer membro do Congresso Nacional, para dar início ao processo legislativo. Depois, ainda no âmbito do Congresso Nacional, projetos de lei podem ser apresentados por qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre as comissões. Comissões é a forma pela qual o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado se organizam. Então, se vocês viram o vídeo lá na página da Câmara, vocês viram um vídeo que fala exatamente sobre a importância das comissões na atividade legislativa. Então, no âmbito do Congresso, nós temos a possibilidade de apresentação de projeto por qualquer dos seus membros ou pelas comissões nas quais se organizam a Câmara, o Senado e o Congresso Nacional. Não estranhem, não sei se é necessária essa observação, mas exatamente pelo ensino remoto, né, às vezes a gente não sabe se está faltando, se é necessário complementar, mas não estranhem, né, caso seja necessário esclarecer isso para vocês, que a Constituição fale em Câmara, Senado e Congresso, tá? Porque esses três órgãos realmente são órgãos distintos. Quando eu falo do Congresso Nacional, eu estou falando da reunião da Câmara e do Senado. Então, o Congresso Nacional é o conjunto do poder legislativo da União Federal no Brasil. E é composto por duas casas. É um sistema bicameral. É composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados tem a sua própria mesa diretora. O Senado Federal tem a sua própria mesa diretora. E o Congresso Nacional tem a sua mesa diretora. O Congresso Nacional é presidido pelo presidente do Senado Federal e reúne na sua mesa diretora membros de ambas as casas. E, portanto, como nós temos Câmara, Senado e Congresso, cada um desses órgãos legislativos tem as suas próprias comissões. Existem comissões da Câmara, existem comissões do Senado, existem comissões do Congresso Nacional, comissões mistas, comissões que reúnem tanto deputados quanto senadores. E quaisquer dessas comissões, estejam elas na Câmara, estejam elas no Senado, ou façam parte
da organização do Congresso Nacional, que é essa reunião da Câmara e do Senado, vocês têm a iniciativa de projetos de lei. Depois dessas dos primeiros agentes com poder de iniciativa, todo o restante, de acordo com o artigo 61 da nossa Constituição, que podem, todas as demais hipóteses, que podem propor projetos de lei, já estão fora do Congresso Nacional, já estão fora do órgão legislativo. Então, quem são esses outros agentes que podem dar início ao processo legislativo? O presidente da República, e já nós vamos ver que existem normas específicas para ele, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores são Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. Então, os tribunais superiores que eu acabei de mencionar e o Supremo Tribunal Federal podem também propor projetos de lei. O Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, também tem esse direito. E, finalmente, os cidadãos. Cidadãos, o termo que a Constituição utiliza, né? Todos nós, cidadãos e cidadãs, que fazemos parte dessa comunidade política. O poder de iniciativa dos cidadãos em relação às leis complementares e ordinárias é exatamente o que nós chamamos de iniciativa popular. E ainda hoje, no final da sessão, nós vamos falar um pouco mais dela. Qual é a vantagem? Por que será que a Constituição amplia, a Constituição de 88 amplia para outras autoridades esse poder de iniciativa? Exatamente porque, se não há essa iniciativa, é mais difícil que a sociedade possa obter determinadas normas jurídicas, determinadas leis que ela demanda. Então, não apenas a nossa representação no Congresso Nacional deve ter esse direito, como também o presidente da República, que é igualmente uma autoridade eleita pela população. Em relação ao judiciário, tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público, o Procurador-Geral da República. Aqui é uma norma mais específica, como está dito aí no nosso próprio texto, somente em matérias que interessam diretamente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, é que essas autoridades que eu acabei de mencionar podem propor projetos de lei. Então, aqui nós temos tanto um poder de iniciativa amplo e restrito. Os membros do Congresso Nacional podem, em geral, apresentar projetos sobre qualquer matéria. O presidente da República pode, em geral, apresentar projetos sobre qualquer matéria. Em algumas delas, somente ele pode apresentar. Os cidadãos também têm uma competência muito ampla para a iniciativa popular, para propor projetos de lei, mas quando nós chegamos no Judiciário e no Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e Procurador-Geral da República, esse direito, esse poder de iniciativa, ele é mais restrito. Então, ele é limitado naquelas matérias que interessam diretamente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, e isto está estabelecido na própria Constituição. Só que vejam, eu já disse a vocês que o presidente da República exerce esse poder de iniciativa. Mas a nossa Constituição, ela tem algo que é muito importante para nós compreendermos no processo legislativo brasileiro em relação à iniciativa do presidente da República. Porque a nossa Constituição diz, no artigo 61, parágrafo 1º, que em determinadas matérias, em determinados assuntos, a competência do presidente da República para iniciar o processo legislativo é uma competência privativa.
é uma competência que somente ele pode exercer. Então, aqui, claramente, nós temos, no nosso sistema constitucional, uma exceção à regra geral. Porque quais são as normas gerais em qualquer processo legislativo? Os membros do órgão legislativo, no nosso caso, os membros do Congresso Nacional, têm direito de propor mudanças na legislação. É para isso, sobretudo, que eles são eleitos. Então, a norma geral, a regra geral, diz que cabe a iniciativa aos deputados e senadores. A norma geral nos diz que deputados e senadores têm o poder para iniciar o processo legislativo. Só que existem exceções importantes nessa regra geral que dizem respeito exatamente à competência privativa do presidente da República. Então, quando nós identificamos as matérias que são competência privativa do presidente da República, nós já sabemos que aqui nenhum deputado, nenhum senador, nenhuma comissão das casas ou do Congresso Nacional pode propor projetos de lei nessas matérias. Aqui, a vedação da Constituição é completa. É só o presidente da República. Não é algo que se possa negociar, não é algo que comporte algum tipo de cessão da competência do presidente da República para o Congresso Nacional. Não. Somente o presidente da República, naquelas matérias que são de sua competência privativa, pode iniciar o processo legislativo, pode propor projetos de lei nessas matérias. E aí vamos ver, então, seguindo mais uma vez aqui o nosso texto, que simplesmente reproduz o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição, quais são essas matérias. Eu vou ler aqui e vou pedir que alguma de vocês tente extrair a lógica que está nessas matérias de competência privativa. Vejam lá, fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas, criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração, organização dos territórios, servidores públicos da União e dos territórios, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, e normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. E, finalmente, militares das Forças Armadas. Será que vocês poderiam, nesses 7 itens, identificar, no geral, quais são as matérias de competência privativa do presidente da República? Porque isso nos ajuda a lembrar, né? Se nós tivermos alguma dúvida, será que isso é ou não? Se a gente tem um conceito geral, isso nos ajuda a lembrar quais são essas matérias. Será que alguém gostaria de trazer aqui uma contribuição para nós? O que se destaca para vocês? Quais são as matérias gerais que são de competência privativa do presidente da República? Alguém poderia nos falar? Diga, Mônica. Pois não. Eu destacaria Defesa Nacional e Administração Pública. Perfeito, Mônica. Exatamente isso também que eu falo nas minhas aulas. Defesa nacional é um conceito amplo, e aqui vocês veem as referências às Forças Armadas, mostrando, né, como essa matéria da defesa nacional, no que se refere às Forças Armadas, que são a principal garantia, né, devem ser, da soberania do Estado Nacional, da defesa nacional, competência do presidente da República. E as demais, a administração pública. Desde temas aparentemente mais simples, né, ou, melhor dizendo, mais abrangentes, como tudo que se refere a cargo, função, emprego, na administração direta e autárquica, veja que aqui está fora a administração fundacional,
como matérias específicas em relação ao Ministério Público, não só o Ministério Público da União, como também o Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, já aprendemos isto, né? Nós temos essa organização do processo legislativo no Brasil, que dá ao chefe do Poder Executivo, ao presidente da República, uma competência privativa em determinadas matérias. E essas matérias que estão aqui elencadas, elas podem ser divididas em dois campos, referentes à defesa nacional e à administração pública. Portanto, aqui, o que é que se entende? O que é que o legislador constituinte entendeu? Que o chefe do Poder Executivo, que é o chefe também da administração pública federal, tem que ter essa competência exclusiva, já que é o presidente da República que coordena a administração federal, já que é o presidente da República que é o comandante em chefe, o comandante supremo das Forças Armadas, somente ele pode ter a iniciativa de propor leis sobre essas matérias. Agora veja, o que nós falamos até aqui diz respeito à iniciativa. Nós não estamos dizendo que, nessas matérias, o presidente da República decide sozinho. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos destacando para vocês é que o início do processo legislativo, nesses temas, é exclusivo privativo do presidente da República. Mas quando o presidente da República propõe uma alteração sobre essas matérias, quem irá decidir sobre elas? Quem irá decidir é o Congresso Nacional. Nós estamos aqui falando de leis. Nós estamos falando de leis ordinárias e complementares, cuja votação faz-se necessariamente no Congresso Nacional. Então, o presidente da República propõe, isso é um poder importante que ele tem, que reforça o seu papel de chefe do Poder Executivo, de chefe do Estado, mas a decisão final não cabe a ele. Ele vai participar da decisão final, como veremos daqui a pouco, pela sanção, mas a decisão última sempre será, no caso dos projetos de lei, do Congresso Nacional. E aí, a partir desse elemento da iniciativa, nós já passamos para a segunda fase do processo legislativo, que é o que nós chamamos de discussão. E aqui também existem algumas regras que a Constituição nos coloca. E, mais uma vez, nós temos uma regra geral e uma regra específica. Só um instante, por favor. Então, onde se inicia a discussão? Se o projeto de lei foi proposto por um deputado ou deputada, ou por uma comissão da Câmara, ele se inicia na Câmara dos Deputados. Se tiver sido proposto por um senador ou senadora, ou comissão do Senado, se inicia no Senado. Isso é muito simples de entender, mas, como nós veremos daqui a pouco, tem uma consequência muito importante, porque a casa onde se inicia a discussão é a casa que tem a última palavra na votação. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu já estou alertando para vocês. É importante saber onde a discussão se inicia, se é na Câmara ou no Senado, porque onde ela se inicia é onde ela termina, é onde são feitas as votações finais, conclusivas sobre aquele projeto de lei. Essa é a regra geral, mas nós temos uma regra específica. Nos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, a discussão começa na Câmara dos Deputados. Portanto, sempre quando eu tenho projeto de lei, a iniciativa do presidente da República sendo exercida para ativar o processo legislativo, esse projeto de lei vai para a Câmara.
Ele não vai começar a discussão pelo Senado. E qual a consequência disso? Se os projetos de lei de iniciativa do presidente começam pela Câmara, eles terminarão a discussão no Congresso Nacional na Câmara. Isto é importante, gente, porque muitas vezes as pessoas falam que o Senado Federal tem um papel muito grande no nosso órgão legislativo, o Senado Federal, que não é proporcional, é majoritário, teria competências demasiadas dentro do nosso sistema constitucional, comparando com outros países federais. Não vou entrar aqui nessa discussão, mas eu acho que nós não devemos levar a ferro e fogo essa ideia de que o Senado é mais importante do que a Câmara, porque algumas competências são privativas do Senado Federal e não da Câmara. Porque somente isso, né, o fato de que nós temos os projetos de iniciativa do presidente da República iniciando-se e, portanto, concluindo-se na Câmara dos Deputados, mostra que há um equilíbrio, mostra que a Câmara dos Deputados também tem a palavra final sobre muita coisa importante. E daqui a pouco, né, nós veremos, vocês já viram isso no texto, que as leis orçamentárias também são matéria de competência privativa do presidente da República e, portanto, elas se iniciam na Câmara dos Deputados e a discussão também se conclui ali. Muito bem, sobre o que nós falamos até agora... Oi, desculpa, Mônica, pode falar. É uma pergunta que eu acho que vai ser tola. Não, não existe isso, Mônica. Se a lei começar, como o senhor falou, pode voltar, a última palavra vai ser do Senado, né? O Senado pode alterar algo que foi alterado pela Câmara? Sim, já já a gente vai ver isso, Mônica. Vamos ver já já, ainda vamos chegar nessa parte, tá? Mas é isso mesmo que você entendeu, né? O nosso sistema, vou lembrar aqui, é um sistema bicameral. Então, para que possa haver uma lei, assim como uma emenda constitucional, ou para que uma medida provisória se converta em lei e se incorpore definitivamente no ordenamento jurídico, sempre tem que passar pela Câmara e pelo Senado. Isso é básico nos sistemas constitucionais regidos pelo bicameralismo. A composição da Câmara é muito diferente da composição do Senado. A Câmara tem 513, o Senado só tem 81, mas apesar dessas diferenças, sem a colaboração, sem a participação, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, não é possível aprovar leis no Brasil, não é possível aprovar emendas constitucionais, não é possível aprovar medidas provisórias. Por isso que eu destaquei aqui para vocês esse ponto, de que nós não devemos pensar que o Senado é mais importante do que a Câmara. Inclusive porque nas matérias, nos projetos de lei iniciados pelo presidente da República, assim como nos projetos de iniciativa popular, do Procurador-Geral da República, dos tribunais superiores, do STF, tudo começa pela Câmara. E se começa pela Câmara, termina. E essa ida e vinda, Mônica, é exatamente o que caracteriza o bicameralismo. Então, como nós vamos ver, já já. Começou na Câmara, a Câmara discutiu, votou, foi para o Senado. Se o Senado modificou o que a Câmara aprovou, volta para a Câmara. E aí a Câmara é que terá a última palavra sobre essa matéria. Se começar pelo Senado um projeto de lei, o Senado aprova, foi para a Câmara modificou, volta para o Senado, para que ele possa ter a última palavra, a votação final, para manter ou não essas alterações feitas pela Câmara. Então, sempre nós estaremos trabalhando com os dois órgãos, as duas casas que compõem o Poder Legislativo, o Congresso Nacional brasileiro.
Não sei se esclareceu, Mônica, ou se você teria alguma outra questão sobre esse ponto. Esclareceu sim, professor. Só que aí parece que a gente não vai levar em consideração a opinião da outra Câmara, sabe? Sempre parece que a nossa opinião, a opinião de quem propõe é que vai prevalecer, independente das alterações. Então, mas é porque alguém tem que dar a última palavra. Olha só, a questão que a Mônica está levantando é muito relevante até para a gente entender também, daqui a pouco, o papel do presidente da República na fase da sanção. Porque, olha lá, se a Câmara aprova um projeto de lei, vai para o Senado decide modificar esse projeto de lei, aprova com alterações. É verdade que ambas as casas participaram da discussão e votaram. Mas quem teve a última palavra foi o Senado, nesse exemplo hipotético. Então, sempre num sistema bicameral, sempre num sistema em que o órgão legislativo é composto por duas casas, uma delas vai ter a última palavra. Tá? Isso não pode se evitar. Se o Congresso funciona pela adesão de duas casas, das duas casas pelo qual ele é composto, na aprovação de um projeto de lei, alguém tem que ter a última palavra se elas discordarem entre si, se a Câmara e o Senado discordarem sobre aquele projeto de lei. Agora, veja só, aqui eu já passei para vocês qual é a regra geral para resolver este conflito. A regra é que a casa iniciadora também conclui a discussão. E existe uma preferência nas matérias, por exemplo, de competência privativa do presidente da República, que se iniciam obrigatoriamente pela Câmara dos Deputados. Agora, a votação que pode haver, e sempre há, muitas vezes há divergência entre a Câmara e o Senado, não encerra o processo legislativo, tá? Então, antecipando um pouquinho, nós ainda vamos ver a sanção. E se o presidente da República veta partes desse projeto, aí, mais uma vez, tanto o Senado quanto a Câmara têm que se manifestar. E aí você tem a possibilidade de que a casa que não foi onde se concluiu a votação daquele projeto de lei possa manifestar a sua vontade, mantendo ou derrubando o veto do presidente da República. Agora, vejam só, gente, além dessas regras formais, existe, isso é típico do processo legislativo, muita negociação. Quando a gente fala aqui, a partir do programa que nos foi sugerido, do lobby, dos espaços de pressão social no processo legislativo, é porque realmente o processo legislativo é feito por negociação. Mais ainda, num Congresso Nacional como o brasileiro, que tem muitos partidos, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é da ciência política, mas o Brasil ele é um sistema caracterizado pela fragmentação partidária. Vocês sabem que existem mais de 20 partidos representados no Congresso Nacional. Nunca um partido, no regime da Constituição de 88, teve mais do que 20%, gente, do Congresso Nacional para os seus membros, contando deputados e senadores. Então, isso significa que no Congresso Nacional realmente se negocia muito. É claro que eu não estou fechando os olhos para que muitas dessas negociações não são legítimas. Muitas vezes nós sabemos, se negocia por favores, trocas clientelistas, até mesmo corrupção de membros do Congresso Nacional. Esses fatores existem, nós sabemos, tá? Mas a negociação ela é muito constante, até porque o Brasil não tem um partido dominante. Mesmo quem está na presidência da República, como vocês sabem, Fernando Henrique, Lula, Dilma, mesmo o atual presidente, não tinham maioria no Congresso Nacional, sempre tinham que negociar com todos os partidos, inclusive partidos de oposição, né, para aprovar emendas constitucionais, muitas vezes
o presidente da República tinha que negociar também com os partidos de oposição para alcançar essa maioria qualificada. Então, nesse dia a dia das negociações, e nós vemos isso com bastante frequência, se vocês acompanharem, por exemplo, essas discussões essa semana sobre a reforma política, que eu já lembrei ontem aqui, vocês verão. Então, imagine o seguinte, né? A Câmara dos Deputados aprovou uma lei, aí ela vai para o Senado. Aí, no Senado, há uma insatisfação com o que a Câmara aprovou, e o Senado pretende modificar alguns dos itens do projeto de lei aprovado pela Câmara. Ora, o Senado, o presidente do Senado, os líderes do Senado, os líderes do governo, não vão fazer isso sem conversar com a Câmara. Não vão fazer isso sem consultar. Olha, dando o nome das pessoas aqui, né? O Rodrigo Pacheco chega lá para Arthur Lira. Olha, Lira, eu acho que é difícil o Senado aprovar tudo o que vocês aprovaram na Câmara sobre essa matéria. O que dá para a gente mexer? Qual é o termo de negociação da Câmara? O que vocês na Câmara colocaram, sabendo que poderia ser retirado pelo Senado sem prejudicar os objetivos daquela lei que vocês já aprovaram? Aí o presidente da Câmara vai lá, olha, vocês podem até mexer no artigo 3º do projeto, mas não mexe no artigo 5º. Por favor, o artigo 5º foi votado por 400 deputados, todos os setores apoiaram. Então, não mexe aqui, porque isso vai atrapalhar, vai fazer com que o processo demore mais, pode colocar a Câmara contra o Senado, a Câmara vai ser obrigada a derrubar uma decisão do Senado. Se vocês quiserem mexer alguma coisa, mexa aqui no artigo 3º, isso aqui realmente não foi muito importante, nós colocamos na última hora. Então, se vocês quiserem modificar isso aqui, eu me comprometo de que a Câmara não vai derrubar, de que a Câmara vai manter a decisão do Senado. Então, é assim que se faz, né? É assim que acontece no dia a dia o processo de negociação. Então, eu mesmo ontem já dei um exemplo, né, disso em relação à proibição das coligações, embora aqui não fosse projeto de lei, fosse emenda à Constituição, que foi efetivamente aprovada ontem, né, será promulgada nos próximos dias, em que a negociação mostrou o seguinte, olha, o Senado não aceita a volta das coligações, mas quase todas as outras mudanças que a Câmara dos Deputados propôs nessa emenda constitucional, que ontem foi votada de maneira terminativa, o Senado manteve. Tá? Então, tenham isso em mente, né? As duas casas do Congresso Nacional têm suas próprias competências, só rapidinho, mas elas constantemente dialogam, elas constantemente negociam para evitar conflito. Só que, claro, se houver conflito, tem alguém que vai dar a última palavra. E quem vai dar a última palavra é a casa iniciadora, caso a casa revisora tenha modificado o projeto de lei aprovado na casa iniciadora. Quem foi que pediu para falar? Foi eu, professor. Dimas. Dimas, pode falar. Nesse meio aí da discussão, nessas negociações, então, é que entra a mal falada jabutis. Eu adoro essa palavra, né? Nós, no português brasileiro, não sei se vocês sabem o que é o jabuti, né? Mas esse negócio é porque jabuti não sobe em árvore. Então, se tem um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente. Então, o jabuti passou a ser um termo, né, do discurso político legislativo brasileiro, que é quando você tem o projeto de lei que fala sobre uma determinada matéria e aparece lá um artigo que ninguém sabe muito bem o que tem a ver. Né? Jabutis são muito comuns em medidas provisórias, por exemplo. Então, você imagina que tem uma medida provisória sobre questão tributária. Aí aparece lá no relatório final, para ser votado no plenário, um dispositivo que vai dar uma isenção para determinada área econômica. Né? Então, o jabuti é isso, né? É uma medida, né, colocada, né, meio subrepticiamente num projeto de lei sobre um tema que não tem relação necessariamente com aquele projeto de lei.
O que mostra que no processo legislativo a gente sempre tem que estar muito atento, né? Porque às vezes entra um jabuti e você nem sabe que aquilo ali pode prejudicar os seus direitos. Libério, pode falar, depois eu passo aqui para a Mônica. Professor, então, o senhor falando da casa que inicia, né, a lei e tal, e por último que dá a palavra, acho que é importante a gente analisar que é uma situação que aconteceu até com os indígenas, né, referente à lei 14.021, né, de 2020. Que eu quero até anotar, Libério. Qual é o número da lei? 14.021 tá, de 2020. Isso, tá. ele instituiu medidas de vigilância sanitária e epidemiológica da prevenção do contágio, disseminação do Covid nos territórios indígenas, né? Então, eu acompanhei porque a Frente Parlamentar que iniciou a discussão e eu acompanhei junto com um grupo que estava aqui de Mato Grosso, junto com a Joênia. Então, a gente acompanhou e quando ele passa na Câmara, vai para o Senado, passa no Senado e vai para o presidente, ele veta vários artigos, né? E posteriormente ele volta para a Câmara e a Câmara ele derruba alguns vetos, a grande maioria dos vetos do presidente, né? Isso, vamos falar daqui a pouco ainda dos vetos. Então, acho que é um dos exemplos assim que a gente teve muito recente em relação a esse processo, né? Bem lembrado, Libério, e mostrando como nós temos que acompanhar todas as fases. Nesse caso, eu não acompanhei esse processo legislativo, imagino que o projeto deu entrada pela Câmara, pelo que eu entendi foi a Joênia, né, que apresentou junto com outros deputados, foi aprovado no Senado e foi direto para o presidente. Significa que o Senado não fez alterações, ele não precisou mudar o projeto da Câmara, e, portanto, isso resultou de uma negociação, né? E, após o veto, mais uma vez, o Congresso Nacional foi chamado para votar se mantinha ou não o veto. Agora, tem um ponto, Libério, que você traz, que é importante também lembrar para vocês, dentro dessa regra sobre a discussão casa iniciadora e casa revisora. Por quê? Quando você faz parte de um movimento social, quando você está como advogado atuando na formulação de um projeto de lei federal, faz parte da estratégia política avaliar onde é melhor dar entrada. Então, quando o movimento social vai propor uma lei, se ele tem tanto deputados quanto senadores que podem patrocinar esse projeto, é sempre bom avaliar onde ele tem mais chances de ser aprovado e dar entrada no projeto de lei de acordo com essa avaliação. Então, aquela matéria vai ter mais simpatia na Câmara? Ótimo, então começamos por ali. Ao contrário, né, essa matéria, por alguma característica, pode ser mais bem recebida no Senado. Então, vamos dar entrada no projeto de lei pelo Senado. Porque a casa onde inicia a discussão, claro que ela leva vantagem, porque ela já vai entregar para a casa revisora um projeto completo, discutido, audiências públicas, já foi votado, já teve aprovação de uma das casas do Congresso Nacional e tem a última palavra, caso haja alteração. Então, isso fica mais como um elemento também para as atividades que vocês farão. Olha, essa eu não conhecia, Mônica, legal. Jabuti não sabe ler, não sabe escrever, e ele trepa no pau e não descer. Pois é, no pau, mas aí nós estamos falando do jabuti na árvore, tipo as árvores que tem aqui na Amazônia. Você passou por uma mangueira, tem um jabuti lá em cima, opa, ele não chegou lá sozinho, né? Alguém colocou. E aí, para o processo legislativo, é sempre bom saber quem é que coloca os jabutis, para saber quais são os interesses, né, que estão por trás. Professor. Bom, ou não, Mônica, pode falar. Desculpa, é só mais uma dúvida que surgiu da pergunta do Libério. É porque o professor, na semana passada, O Breno? Isso, o Breno Bahia. Ele explicou pra gente que na DPF existia quem poderia propor, né, a DPF,
Aí ele estava falando sobre os conselhos regionais, por exemplo, o Conselho Regional Indígena e a Coordenação Nacional Quilombola, que ainda não houve nenhuma DPF proposta, ela sozinha, né? A coordenação ou o conselho sozinha. Sempre precisaria desse lobbying com os partidos políticos, né? Necessariamente ainda a gente não tem essa experiência e que existe essa possibilidade de, na hora da propositura desse sozinho, né? Dessa empreitada sozinha, pudesse não passar por não configurar um conselho de classe, de cunho uma nacional. entidade de classe, né? Aí a pergunta surge na seguinte perspectiva. Na ação popular não é excludente, então a ação popular qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas poderia propor sem necessariamente fazer esse lobby com o partido. Mas o senhor está querendo falar que quando faz um lobby, fica mais fácil o apoio, né? Para embasar o pedido e para comprar essa briga dentro da Câmara, né? Das casas. Isso. O raciocínio, Mônica, como você percebeu, é muito similar do exemplo do Breno. Eu creio que ele estava falando para vocês do conceito de entidade de classe. Então, infelizmente, o STF ainda tem uma jurisprudência restritiva, né, sobre o que ele considera entidade de classe, que exclui muitas organizações da sociedade civil. Mas o raciocínio é similar, né? Se o movimento indígena, o movimento quilombola, quiser propor uma DPF ou uma ADIM, ele tem que buscar um partido político, como muitas vezes é feito. Aqui, para a apresentação de projetos de lei, é a mesma coisa. Vejam que os cidadãos podem propor projetos de lei, mas como nós veremos ainda hoje, precisa mais de 1 milhão de assinaturas. 1 milhão de assinaturas. Não é fácil. Não é fácil, infelizmente, exercer esse direito da iniciativa popular. Então, o que é mais estratégico? Né? O movimento social buscar mais de 1 milhão de assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular ou fazer pressão sobre deputados e senadores para apresentar diretamente um projeto de lei no Congresso Nacional. A segunda alternativa parece que tem mais chances de êxito e é seguramente mais rápida, né, do que o tempo que leva, como nós veremos daqui a pouco, para exercer a iniciativa popular legislativa. Era isso, né, Mônica? A comparação que você estava fazendo. Nos dois casos, o movimento social deve buscar, partidos políticos devem buscar representação política, tanto para ingressar com ações do controle concentrado, quanto para propor projetos de lei. Era isso? Era sim, professor, perfeito. Tá. Agora, gente, eu queria que vocês só dessem uma olhada rápida, eu já mostrei isso aqui, pedi para vocês verem, né? Não sei se todos tiveram tempo, que agora vocês podem aproveitar melhor. Espera aí, gente, eu tenho que parar uma apresentação para fazer outra, né? Eu acho que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo. Então, eu tirei aqui o nosso PowerPoint, só para voltar de novo para aquele site muito didático, esclarecedor, da nossa Câmara dos Deputados. Então, me digam se vocês estão vendo aí. Estão vendo já aquele site que eu mostrei ontem? Sim, professor. Pronto. Então, olha só. Esse quadrinho aqui, ele é muito esclarecedor sobre como se faz a discussão na Câmara dos Deputados e, mutatis mutandis, no Senado Federal. O Senado Federal tem algumas regras específicas. As comissões do Senado Federal, por exemplo, não são as mesmas comissões da Câmara. A maioria absoluta no Senado Federal não é a mesma da Câmara. O quórum de votação, que é a maioria absoluta também, não é a mesma da Câmara e do Senado. Então, cada casa tem suas particularidades, porém, a lógica do processo legislativo é a mesma aqui no que nós estamos discutindo, que é a discussão e a votação. Então, antes de passar para a votação,
Vejam aqui, eu vou seguindo com o meu cursor, vocês estão vendo aí, podem também acessar diretamente pelo equipamento de vocês. Então, olha, estão vendo aqui a apresentação. Passa pelas comissões, essas comissões são chamadas comissões temáticas, que vão analisar o mérito dos projetos de lei. Depois existem 2 comissões que obrigatoriamente devem se manifestar sobre a proposta, se elas têm impacto financeiro, é a Comissão de Finanças e Tributação, se não tem, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E aí, depois dessa fase das comissões, vai ao plenário. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês que nem tudo vai ao plenário, tá? Mas vamos acompanhar aqui o nosso quadrinho. Aí, olha só, se o projeto se iniciou na Câmara, se ele não passou pelo Senado, ele vai para o Senado, tá? Que é a Casa Revisora. Aí, o que acontece no Senado? Se o Senado aprova o projeto de lei da Câmara sem mudanças, vai para a Presidência da República para a fase da sanção, que é o exemplo que há pouco da Lei 14.021 o nosso colega nos deu. Mas se o Senado aprovou o projeto de lei originado da Câmara com mudanças, aí ele volta para a Câmara. E a Câmara é que vai enviar, vejam aqui, essa outra linha, né? Se a Câmara recebeu de volta o projeto do Senado e manteve a aprovação, aí já é a Câmara que vai enviar para a sanção do presidente da República. Então, vocês estão vendo aí essa representação gráfica do que eu expliquei para vocês. Projetos de lei tem a casa iniciadora e a casa revisora. Em algumas matérias, a casa iniciadora é obrigatoriamente a Câmara dos Deputados. A casa iniciadora vota e aprova, vai para a casa revisora. Se a casa revisora modifica, volta para a casa iniciadora, que tem a última palavra sobre aquele projeto de lei. Vejam que, se a casa revisora rejeitar o projeto de lei, aí acaba a discussão. Mas nem sempre isso também acontece. Em geral, um projeto aprovado pela Câmara será modificado pelo Senado, mas não será rejeitado integralmente. Isso até aconteceu o semestre passado, com o projeto de lei da Câmara, que o Senado simplesmente rejeitou totalmente. Mas isso é raro, tanto que foi notícia, raramente isso acontece. E aí vocês têm nesse quadrinho, tá, uma apresentação gráfica disso que nós estamos falando para vocês. Aí eu acho que a gente pode passar, porque também está aí nesse nosso quadrinho. Deixa só eu fechar mais uma vez aqui e ver onde está o nosso PowerPoint. Que eu já achei, está aqui. E aí, depois dessas discussões todas, nós passamos para a votação. E é aqui, na votação, que existe a diferença entre leis complementares e leis ordinárias. Qual é a diferença entre elas? Não é o processo legislativo. Tudo o que eu falar aqui em geral sobre o processo legislativo das leis ordinárias e complementares vale para ambas, mas a diferença é o quórum de votação. Então, as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples e as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Maioria absoluta é 50% mais um dos membros da Câmara e do Senado Federal, votações separadas. Maioria simples é a maioria dos presentes. Então, é possível, por exemplo, que uma lei seja aprovada com menos da metade dos membros da Câmara ou menos da metade do Senado.
Basta que ninguém peça a chamada verificação de quórum. Mas, mesmo que tenha 50% dos membros da Câmara, por exemplo, são 257. 257 é 50% da Câmara dos Deputados. Imagine uma votação apertada entre esses 257 deputados. 130 votaram a favor da lei, 127 votaram contra a lei. A lei está aprovada. A lei está aprovada, porque foi a maioria simples. Você tem que ter metade dos membros da Câmara e metade dos membros do Senado para fazer essa votação, mas, dentre os presentes, ganha quem tiver a maioria dos votos. Então, é possível, tranquilamente possível, que uma lei ordinária seja aprovada com 150 votos, com 200 votos, menos da metade, portanto, dos membros da Câmara dos Deputados. Ou, no caso do Senado Federal, que uma lei seja aprovada com 30 votos favoráveis, com 35 votos favoráveis, menos da metade dos membros do Senado Federal. Porém, contudo, todavia, entretanto, isto só vale para as leis ordinárias. Isto que eu acabei de falar só vale para as leis ordinárias. A diferença das leis ordinárias para as leis complementares é exatamente o quórum. Leis complementares somente podem ser aprovadas por maioria absoluta. Então, nesse caso, tem que ter 50% mais um. Tem que ter 257 votos na Câmara dos Deputados e tem que ter 41 votos no Senado Federal para compor essa maioria absoluta. Qual será a razão dessa diferença? Será que alguém gostaria de arriscar uma opinião, ou já leu sobre o assunto, pode nos trazer? O que vocês acham que leva a Constituição a exigir maioria absoluta para determinadas leis? Exatamente por isso são chamadas no nosso sistema de leis complementares. Será que alguém arrisca um palpite? Bom, então eu digo para vocês, as leis complementares, a matéria de lei complementar é reservada para as matérias que são consideradas mais importantes. E exatamente por isso devem contar com um consenso, com uma grande maioria dentro das casas do processo legislativo. Então, uma lei complementar muito conhecida e de muito impacto no Brasil, a lei sobre inelegibilidade. Então, vocês sabem que no nosso direito eleitoral existe uma série de inelegibilidades, tanto gerais quanto específicas. Algumas delas estão previstas expressamente no próprio texto constitucional, outras a Constituição remete o seu desenvolvimento à lei complementar, à legislação complementar. Então, veja a importância disso. Uma legislação que trata de inelegibilidades é uma legislação que restringe os direitos políticos. E os direitos políticos são fundamentais. Então, uma lei que tem essa gravidade, uma lei que pode restringir um direito fundamental, não pode ser uma lei ordinária. Não pode ser deixada à decisão da maioria simples das casas do Congresso Nacional. Ela deve ser, como é, uma lei complementar. Tem que ter maioria absoluta. Tem que seguir rigorosamente a regra da maioria, a regra democrática da maioria. 50% mais um. Se você conseguiu maioria absoluta, ótimo, parabéns. Essa lei está aprovada. Se você ficou aquém, é porque você não conseguiu ter consenso, você não conseguiu ter o apoio que é necessário para leis que tratam de matérias de importância, como, por exemplo, essa que diz respeito ao exercício dos direitos políticos.
Tudo bem até aqui? Entender a diferença entre as leis ordinárias e as leis complementares? Agora vejam, a ampla maioria das leis são ordinárias. E lei complementar tem que estar prevista expressamente na Constituição, ok? Então, isto aqui não é interpretação. A Constituição diz quais são as matérias que cabe à lei complementar. Então, quando não estiver escrito no texto constitucional que aquela matéria tem que ser regulada por lei complementar, não cabe exigir o quórum de maioria absoluta. E na ampla maioria das vezes, nós temos somente a exigência da lei ordinária. São algumas matérias somente que são reservadas à lei complementar, que existe o quórum da maioria absoluta. Na maioria dos casos, os projetos de lei são projetos de lei ordinária. Só quando a Constituição expressamente prevê é que nós temos a exigência da maioria absoluta, nós temos a exigência de lei complementar para regular determinada matéria. Bom, agora, para concluir essa parte da votação, uma observação muito importante que o videozinho que está lá naquela página, que eu acabei de mostrar aqui mais uma vez, explica também muito bem para vocês. Muitas vezes, no caso das leis ordinárias, tá? Tudo que eu vou falar agora é para a lei ordinária, não vale para a lei complementar. Muitas vezes, as leis ordinárias não precisam ser votadas no plenário da Câmara dos Deputados. Muitas vezes, as leis ordinárias não precisam ser votadas no plenário do Senado. Onde é, então, que elas são votadas? Nas comissões. Então, vocês acabaram de ver, eu mostrei aqui para vocês, aquele quadrinho no site da Câmara dos Deputados. Então, vocês viram que quando começa o processo legislativo, a discussão começa pelas comissões. Então, um projeto que trate do desmatamento na região amazônica, ele vai passar pela Comissão de Meio Ambiente. Provavelmente, ele também passará pela Comissão de Assuntos Econômicos. Talvez, se esse projeto de lei sobre o desmatamento dizer respeito às relações internacionais do Brasil, vai passar pela Comissão de Assuntos Exteriores. Então, cada projeto de lei pode ser discutido inicialmente por até 3 comissões. Essas comissões são permanentes, elas organizam as discussões temáticas na Câmara e no Senado. Depois dessas comissões, como vocês viram, existem 2 comissões gerais, que, na maioria das vezes, devem dar o seu parecer sobre o projeto de lei. A Comissão de Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça. Então, salvo determinadas hipóteses, que vocês têm também naquele quadro, tá? Isso eu não coloquei no texto, porque seria só repetir o que você já tem, com muito mais facilidade de visualizar, lá no site da Câmara dos Deputados. Salvo algumas exceções que estão previstas no regimento interno da Câmara e do Senado, a maioria dos projetos de lei termina a votação nas comissões. Quais são as exceções? Códigos. Se você for votar o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, se você for votar o Código Civil, tudo isso foi votado, né, nesse século já. Aí você tem que passar pelo plenário, não pode decidir na comissão. Outra hipótese, se uma comissão vota a favor do projeto e outra comissão vota contra, aí o plenário tem que obrigatoriamente se manifestar. Então, o plenário vai decidir se aquele projeto é aprovado ou não. E também é possível haver recurso. 10% dos membros da Câmara, 10% dos membros do Senado podem recorrer ao plenário para que a matéria seja votada no plenário. Mas isso acontece menos vezes. Então, essa é uma informação que muitas pessoas não têm.
e que é muito importante para nós, que estamos estudando esse tema e podemos vir atuar diretamente como advogados, vocês indígenas, quilombolas, no processo legislativo. A maioria dos projetos de lei termina sua votação nas comissões, projetos de lei ordinário. Eles não chegam ao plenário. Então, lembra do que eu falei há pouco, respondendo até uma das perguntas, sobre a negociação? O processo legislativo é lento, negocia. Onde é que isso acontece? Na maioria das vezes, isto não acontece no plenário, porque o projeto de lei nem chega lá. Na maioria das vezes, isso acontece nas comissões. Então, quem é que faz as audiências públicas para ouvir a sociedade sobre o tema? São as comissões. Os famosos pareceres que a gente ouve falar. Então, sexta-feira, a gente vai falar do parecer que foi aprovado na CCJ, que é contrário aos direitos indígenas e quilombolas. Esse parecer foi feito onde? Qual foi a votação tão importante e negativa que teve há alguns meses atrás, que vocês acompanharam, creio? Foi na Comissão de Constituição e Justiça, numa comissão da Câmara dos Deputados. Então, notem, o projeto de lei, nesse caso, 490, que está desde 2007, que o processo legislativo começou há 14 anos atrás, e não foi para o plenário até hoje. Então, o que vocês têm aqui? O espaço da pressão social, o espaço em que eu posso influenciar mais o processo legislativo, são os trabalhos das comissões temáticas, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, que tem os seus equivalentes no Senado Federal. E muitas vezes, essas matérias que forem votadas e aprovadas nas comissões não chegarão ao plenário. Mesmo que haja um recurso ao plenário que leve a votação para o plenário da Câmara dos Deputados, não necessariamente será do projeto todo. Pode ser que os deputados queiram que somente um artigo ou 2 daquele projeto de lei seja votado no plenário. Então, aqui é sempre necessário muita atenção quando nós estamos fazendo lobby legislativo, quando nós estamos participando de movimentos que tentam influenciar o processo legislativo. A maior parte do trabalho se faz nas comissões. O que chega ao plenário, salvo as exceções que estão previstas no regimento da Câmara e do Senado, que vocês têm naquele quadro, no site da Câmara dos Deputados, é decidido sem chegar ao plenário. Então, a Comissão de Constituição e Justiça votou a favor de um projeto de lei que já foi aprovado pelas comissões temáticas. Se ninguém recorrer, isto vai direto para o Senado Federal. E aí você tem o processo legislativo no Senado Federal, que pode chegar ao plenário, mas na Câmara dos Deputados o processo se encerrou sem chegar ao plenário. Vocês entenderam isso, gente? Ou será que a gente pode explicar um pouco mais ou esclarecer algumas dúvidas sobre o que eu falei aqui sobre discussão e votação dos projetos de lei? Alguém gostaria de trazer uma dúvida ou uma contribuição para a gente falar um pouco mais sobre isso, que é muito importante? Tudo bem? Então, espero que vocês estejam entendendo. A gente fica sempre um pouco preocupado, gente, quando não tem pergunta, porque sabe que, por mais que a gente conheça o assunto, ou tenha preparado a aula, sempre foge alguma coisa. Senão, eu simplesmente leria aqui os textos e seria muito chato, né? Ainda mais no ensino remoto. Então, por isso que eu sempre insisto, né, para que vocês pensem, se não tem dúvidas. A gente só tem uma semana, claro que eu vou estar à disposição de vocês sempre, como todos os outros professores, mas não deixem de aproveitar, tá? A nossa presença aqui. Está muito bem explicativo.
tem algumas novidades, né, com relação a essa questão aí. A preocupação também bate uma dúvida, né, de como é que é montada essas comissões, uma vez que tem mais de 20 partidos dentro, né, e cada partido leva a sua demanda, defende a sua bandeira. Bem lembrado, Piratã. E aqui uma coisa que eu aproveito, está vendo? Sempre é bom a participação de vocês, a gente sempre vai acrescentar alguma coisa. Para falar brevemente sobre o princípio da proporcionalidade. Então, a composição das comissões segue isso que nós chamamos de princípio da proporcionalidade. Ou seja, os partidos que têm as maiores bancadas na Câmara e no Senado terão as maiores bancadas nas comissões da Câmara e do Senado. Então, por exemplo, um cargo de muita importância na Câmara e no Senado, talvez o segundo cargo mais importante é exatamente o de presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, qual é a maior autoridade da Câmara dos Deputados? O presidente. Qual é o segundo cargo mais importante? A presidenta, hoje uma mulher, da Comissão de Constituição e Justiça. Qual é o cargo mais importante do Senado? O presidente do Senado. Qual é o segundo cargo mais importante? Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Dou 2 exemplos para vocês entenderem ainda mais essa lógica. Quem é a presidenta, lamentavelmente, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? É a deputada por Brasília, pelo Distrito Federal, Bia Kicis. Como é que a Bia Kicis chegou ao cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Porque ela era membro da maior bancada da Câmara, que era o PSL, o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu. E até hoje ela é bolsonarista, ela não faz parte daqueles membros do PSL que romperam, pelo menos aparentemente, né, com o governo Bolsonaro. E veja a confusão que esta deputada armou na questão do voto impresso. Né? Vejam como é um poder enorme que ela tem. Vejam, alguns de vocês podem até falar disso sexta-feira, a atuação que ela teve no projeto de lei 490. E agora no Senado. Quem é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça? É o ex-presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que fez uma negociação quando ele não pôde se candidatar à reeleição para continuar com um cargo muito importante, que é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E vocês sabem o que o Alcolumbre está fazendo, e que isso eu estou até gostando. Ele está bloqueando, já há mais de 2 meses, a sabatina do André Mendonça, né, do ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União, indicado pelo Bolsonaro para o STF, uma indicação que, do meu ponto de vista, nós temos que lutar contra até onde for possível, né? Porque vai ser muito negativo, em quase todos os aspectos, ter o André Mendonça como ministro do Supremo, ainda mais jovem como ele é, ficando lá com pautas conservadoras, de extrema-direita até mesmo, no Supremo Tribunal Federal. E aí, isso mostra para vocês, mais uma vez, como os partidos cobiçam as comissões, porque eles sabem que uma parte do poder da Câmara não está no plenário. Uma parte considerável do poder da Câmara e do Senado, evidentemente, está nas comissões. Então, como é que funciona? As maiores bancadas escolhem as comissões. Então, os partidos maiores colocam os seus representantes como presidente das comissões mais importantes. A presidenta... desculpa, agora ia fazer uma comparação com o governo da Dilma, mas não tenho certeza, não vou fazer, de quem ocupava a presidência. Então, vejam, os maiores partidos, eles buscam as comissões mais importantes, buscam, portanto, ter a presidência das comissões mais importantes, que tem o controle sobre a pauta, decidem o que vai ser votado ou não, indicam os relatores, e também tem maioria. Então, os partidos pequenos participam das comissões, os partidos minoritários, mas eles também serão minoritários nas comissões. Então, isso é algo que reforça, né, como o Biratã aqui nos lembrou, a importância de estar atento sobre o trabalho que é feito nas comissões.
Tudo bem? Vamos, então, seguir em frente. E lembrem sempre de dar uma olhadinha, além da leitura do texto, naquele quadro, que é muito útil para vocês fixarem, tá? Tudo que está sendo dito aqui. Agora nós vamos passar para a quarta fase. A quarta fase do processo legislativo, que é a sanção. Então, isso nós já comentamos ontem, não vou falar muito em termos conceituais. De acordo com os princípios da divisão de poderes, o Poder Executivo participa do processo legislativo, porque os projetos de lei complementares e ordinários só completam o seu processo, só se tornam normas válidas, jurídicas, se forem sancionados pelo presidente da República. Então, após a votação final, na Câmara ou no Senado, votação final que pode se fazer, como acabamos de lembrar, nas comissões dessas casas, e não no plenário dessas casas. O projeto de lei, seja ordinário ou complementar, caso de lei complementar é sempre no plenário, pela exigência de maioria absoluta, é enviado para a sanção do presidente da República. E aqui a Constituição trabalha com o tempo. Depois do longo prazo que, em geral, leva à aprovação de uma lei complementar ordinária, são meses até anos, a bola não pode ficar parada na área do presidente da República. Então, a Constituição já diz 15 dias úteis, ponto. Não dá para o presidente da República empurrar com a barriga. Não dá para ele ficar tentando jogar lá para frente um projeto de lei que ele gostaria que não entrasse em vigor, mas, ao mesmo tempo, ele não quer se indispor com o Congresso. Não dá. A Constituição não deixa isso acontecer, porque ela estabelece esse prazo peremptório de 15 dias úteis. E aí o presidente da República tem 3 opções. O presidente da República pode sancionar integralmente, sem nenhuma modificação, o projeto de lei oriundo do Congresso Nacional. A segunda opção dele é o oposto da sanção total, é o veto total. Ele pode vetar integralmente qualquer projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. E a terceira opção é a opção intermediária, que é o que nós conhecemos como veto parcial. O presidente da República tanto pode optar por vetar integralmente, totalmente, o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, como ele pode optar por vetá-lo parcialmente. E é muito comum o veto parcial. Eu não tenho aqui, infelizmente, nenhum dado quantitativo recente, mas digo a vocês, sem sombra de dúvida, que a ampla maioria dos projetos de lei sofrem algum tipo de veto parcial. É mais raro a sanção total e o veto total. Na maioria das vezes, o presidente da República sanciona com vetos. O que quer dizer sanciona com vetos? É o veto parcial. Ele vetou somente alguns dos dispositivos aprovados no Congresso Nacional. Então, o presidente da República pode vetar artigo, o presidente da República pode vetar inciso, o presidente da República pode vetar parágrafo, o presidente da República pode vetar a linha. O que ele não pode, e eu falo isso no texto para vocês, é vetar palavra. Então, o presidente da República não pode ir lá e veta uma palavra dentro do artigo, veta 2 palavras dentro do inciso. Não, isso ele não pode fazer. Para manter a coerência da legislação, o presidente tem que vetar o dispositivo. Seja o artigo, seja o inciso, seja o parágrafo, aquele dispositivo é vetado. Então, caso não haja o veto total, caso não haja a sanção total, o presidente da República tem essa opção do veto parcial. E aí o que acontece? E vocês têm ontem, inclusive, um belo exemplo,
de derrubada de veto pelo Congresso Nacional. O veto do presidente da República não é definitivo. Então, embora a fase da sanção seja muito importante para que o Poder Executivo participe do processo legislativo, então, poxa, o presidente da República também foi eleito diretamente pelo povo, ele tem que opinar, ele tem que manifestar a sua opinião, ele tem que preservar as suas próprias prerrogativas. Pode ser que o Congresso tenha aprovado uma lei que limite os poderes do presidente da República, isso é inconstitucional, isso viola a separação de poderes, né? Então, o presidente da República também é uma autoridade democrática. Ele deve ter, sim, esse direito de vetar aquelas medidas que ele considera inconstitucionais ou que violam o interesse público. São as duas justificativas, né, que a Constituição estabelece para os vetos. Mas, apesar de ser importante e legítima essa participação na fase da sanção do presidente da República no processo legislativo, não pode ter ele a palavra final. Não pode ter ele a palavra final. Porque, finalmente, a função legislativa é do Congresso Nacional. A função legislativa é a função típica do Congresso Nacional. Então, se o presidente da República sancionou, tudo bem, sancionou, ele concordou 100%, integralmente, ele não mexeu numa vírgula, porque não pode mesmo, e sancionou o projeto de lei oriundo do Congresso. Agora, se ele vetou, seja o voto integral ou parcial, volta para o Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional vai decidir se derruba ou não o veto do presidente da República. E ontem mesmo, né, acho que foi à tarde, nós tivemos um veto do presidente da República sobre o projeto das federações partidárias. Então, houve essa proibição das coligações, que eu já mencionei aqui, ela foi mantida no Senado contra a vontade da Câmara, mas a Câmara havia aprovado um outro projeto de lei, o Congresso Nacional havia aprovado um outro projeto de lei, em que são permitidas federações partidárias. Então, os partidos pequenos, mas que têm base histórica e ideológica, o principal exemplo é o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, completa 100 anos, né, no próximo ano, ele não atingiu o quórum para superar a cláusula de desempenho, né, já que ele não pode se coligar. Aí é a opção de haver uma federação com o Partido Verde, com a Rede, e essa federação pode manter esses partidos funcionando com todas as prerrogativas no Congresso Nacional. Isso foi aprovado pelo Congresso, o presidente vetou, o Bolsonaro vetou. Ontem o Congresso Nacional derrubou esse veto. Então, o Congresso Nacional decidiu proteger pequenos partidos que, mesmo que não alcance a votação que hoje é exigida para o seu funcionamento parlamentar, para ter acesso ao fundo partidário, à propaganda eleitoral gratuita, possam se manter funcionando normalmente como federações, juntando-se com outros partidos menores. Outro veto que foi derrubado ontem. O Bolsonaro havia vetado a proibição de despejos durante a pandemia. Então, essa foi uma medida muito importante, que, inclusive, uma das associações que eu participo, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, trabalhou, defendeu muito no Congresso Nacional, que é a proibição dos despejos no período da pandemia. Bolsonaro tinha vetado essa disposição. Ontem o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro. Então, isso mostra para vocês como a fase da sanção, caso tenha ocorrido veto integral ou parcial, devolve a decisão para o Congresso Nacional. Após o veto, seja parcial, seja total, do presidente da República, o Congresso Nacional terá que fazer mais uma votação. A Câmara e o Senado, separadamente, irão votar para saber se mantém ou rejeitam o veto do presidente da República. E as dificuldades, né, que o Bolsonaro tem tido, né, para a manutenção da sua base no Congresso Nacional e as medidas reacionárias que muitas vezes ele toma quando veta determinadas proposições,
tem tornado relativamente frequente, mais do que os presidentes anteriores, que o Congresso Nacional derrube esses vetos. Então, nós temos alguns exemplos, esses que eu dei são desta semana, né? Em que o Congresso Nacional exerce a sua competência e derruba o veto e, portanto, mantém a sua decisão. Veja, aqui não se pode mudar, não se pode modificar o texto do projeto de lei. O Congresso Nacional já votou o projeto de lei, ele foi para o presidente da República vetou o artigo 3º. O que o Congresso pode fazer? Ele não pode modificar novamente o projeto de lei. Ele só vai decidir se o artigo 3º se mantém ou não. Se o artigo 3º se mantém, ele derruba o veto do presidente da República. Se o artigo 3º não é para se manter, ele vota e mantém o veto do presidente da República. E aí, finalmente, deixa eu já logo falar disso aqui, porque já são 5h30, finalmente nós chegamos na promulgação. Então, quando o presidente da República sanciona totalmente, ele promulga aquele projeto de lei, exatamente como veio do Congresso. Quando o presidente da República sanciona com vetos, ou seja, quando o presidente da República veta parcialmente, ele, presidente, promulga a parte que ele sancionou, a lei é logo promulgada, ela não espera a votação do veto pelo Congresso Nacional, e a parte do projeto de lei vetada pelo presidente, esta sim será votada no Congresso. E caso o Congresso Nacional derrube o veto do presidente da República, se o presidente não promulgar essa parte do projeto de lei, cabe ao presidente do Congresso Nacional, e aqui também não pode demorar. Aqui são 48 horas, 2 dias, não é dias úteis, né? São 48 horas, para que haja essa promulgação. Então, são 2 as autoridades, isso é bom vocês lembrarem, que podem promulgar projetos de lei no Brasil. É o presidente da República, é a regra geral, quando o presidente sanciona, quando o presidente sanciona com vetos, ele promulga aquela parte que ele sancionou sem vetos, mas, caso o presidente não opere essa promulgação, a Constituição não pode deixar a coisa em aberto, a coisa em suspenso. Vai caber ao presidente do Congresso Nacional essa promulgação. Então, aqui nós chegamos na última fase, né? A 5ª e última fase do processo legislativo. Nós temos ainda que falar hoje para vocês de algumas particularidades da legislação financeira, tá? Mas isso ainda temos tempo, talvez não dê para falar da iniciativa popular hoje, mas eu falo ainda da legislação financeira. Deixa só eu acender aqui a luz, que já está um pouquinho escuro, e já volto com vocês. Muito bem. Antes de entrar na última parte, então, da nossa aula de hoje, temos mais uns 15, 20 minutos, vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta sobre o que nós acabamos de falar, sobre sanção e promulgação? Tudo bem? Então, vamos seguir em frente. Ok, professor. Jóia. Bom, lembrem que no início da nossa sessão de hoje, eu falei para vocês da iniciativa privativa do presidente da República, listamos e buscamos compreender a lógica em torno das matérias que são de iniciativa privativa do presidente da República. Mas faltou falar, né, na ordem da nossa aula, isso ficou para agora mesmo, de outro tipo de matéria que não aparece ali diretamente, né, no parágrafo 1º do artigo 61, mas em outros dispositivos da Constituição, que se refere à ordem financeira, que é a legislação financeira. Então, aqui também nós temos matéria de competência privativa da Presidência da República, e nós temos algumas consequências também sobre essa característica.
Então, primeiro, lembrando para vocês, né, isso é uma matéria lá do direito financeiro, que, em geral, é uma disciplina que não se dá muita atenção, né, nos cursos de direito, a gente estuda mais direito tributário do que direito financeiro, mas vamos lembrar aqui para vocês o que, é que nós chamamos de legislação financeira. Nós temos 3 tipos de leis: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Essa é uma matéria, gente, também para todo mundo que assessora juridicamente movimentos sociais, muito importante, porque vocês sabem que o Estado só pode gastar aquilo que está previsto no orçamento. Portanto, o momento em que, a cada 4 anos ou anualmente, os órgãos legislativos estão discutindo a matéria financeira, é o momento que os movimentos sociais podem fazer pressão pelo financiamento de políticas sociais. Se você não consegue a previsão orçamentária para políticas sociais, como demarcação de terras ou educação rural, você vai, durante um ano, ter dificuldade, porque, embora seja possível, é mais difícil você fazer alterações na legislação financeira enquanto aquela lei está em vigor, né? Então, pequeno parêntese aqui, destacando a importância que é também nós conhecermos a parte do direito financeiro e podermos pressionar os órgãos legislativos para prever os recursos necessários para as políticas sociais que garantem os nossos direitos. Aqui no nosso texto, por causa do horário eu não vou detalhar, vocês já leram ou podem ler tranquilamente depois, mas diferenças básicas. O plano plurianual ele é quadrienal. Então, o plano plurianual é o grande instrumento de planejamento de políticas públicas no Brasil. Embora ele não preveja expressamente, detalhadamente, os recursos para cada política, o plano plurianual ele vai estabelecer as prioridades da política pública num quadriênio. Então, se nós tivéssemos, infelizmente não temos, um Estado, se o Estado brasileiro fosse mais organizado no seu setor de planejamento, o plano plurianual seria muito respeitado, porque você teria, durante 4 anos, toda a orientação legislativa sobre as políticas públicas que devem ser implementadas. O plano plurianual, portanto, compreende esse período de 4 anos. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, são ambas anuais. Então, no meio do ano fiscal, que corresponde ao ano civil no Brasil, é aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e até o final do ano é aprovada a Lei Orçamentária para o ano seguinte. Então, nesse momento, nós estamos discutindo, como vocês sabem, creio que acompanham, o orçamento de 2022 no Brasil. Como tem acontecido nos últimos anos, desde a crise política no governo Dilma, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias está atrasada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela deve ser aprovada até junho, para que haja os últimos 6 meses do ano disponíveis para a votação da lei orçamentária. Até hoje nós não temos, e isso vem acontecendo recorrentemente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, portanto, não temos a Lei Orçamentária Anual. E muito provavelmente acontecerá este ano o que vem acontecendo também. Nós vamos entrar 2022 sem orçamento. O Congresso Nacional, creio, não terá concluído a votação da lei orçamentária, mostrando as muitas dificuldades políticas, né, que hoje nós temos no Brasil. Mas vamos imaginar que não fosse assim. Vamos imaginar que o processo legislativo da legislação financeira seguisse mais rigorosamente o que a Constituição prevê. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela também é um instrumento de planejamento, ela define, sobretudo, as prioridades. Então, dentro do plurianual, a prioridade de 4 anos. O que a LDO vai fazer? A prioridade para cada um desses 4 anos. Então, isso pode variar, né? Eu priorizei determinadas políticas num período de 4 anos, mas no primeiro ano do quadriênio, eu vou priorizar a política X. No segundo ano, a política Y. No terceiro ano, a política Z. E assim por diante. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias também serve como planejamento anual para cumprir as metas do plano plurianual.
E, finalmente, a lei orçamentária é o que vai operacionalizar tudo isso. A lei orçamentária, em grande parte, é um documento contábil, como alguns de vocês já devem ter visto. Ela faz uma estimativa das receitas e faz uma estimativa das despesas, ou seja, onde as receitas, os recursos públicos, serão aplicados. E a lei orçamentária é organizada por programas, aquilo que se conhece mesmo em direito financeiro como orçamento-programa. Então, a lei orçamentária não vai dizer que os estados irão receber 10 milhões de reais para a educação. A lei orçamentária não vai dizer isso. A lei orçamentária vai dizer, por exemplo, que os estados irão receber 10 milhões de reais para o programa de reforma das escolas públicas. Ou os estados vão receber 10 milhões de reais para o programa de merenda escolar, ou para o programa de transporte escolar. Então, as rubricas da lei orçamentária sempre se orientam por programas. São os recursos que anualmente são destinados para as várias políticas públicas e que, portanto, têm essa destinação prevista em lei. E aí, por que as leis financeiras são de iniciativa privativa, né, do presidente da República? Exatamente para que o presidente da República tenha os meios de governo. Que o Congresso Nacional faz uma coisa muito importante, que é aprovar leis. Mas quem executa, quem implementa, é o Executivo. Isso, inclusive, na nossa cultura, é muito reforçado, né? As pessoas, por exemplo, nas eleições, votam muito mais para os cargos executivos, prefeito, governador, presidente, do que para os cargos legislativos. Porque para elas, e com uma certa razão, o que interessa é o que o prefeito, o governador e o presidente faz. É ele que tem a chave do cofre, né? É ele que comanda a administração, é ele que vai dizer, né, se o recurso vai ou não chegar lá, o que vai ser feito, o que não vai ser feito dentro do orçamento público. E isso é reforçado exatamente pela legislação financeira. Então, o fato da iniciativa ser do presidente da República faz com que o Congresso Nacional tenha limites para modificar a lei orçamentária anual. Então, isso vocês têm no texto. É claro que o Congresso Nacional ele não apenas carimba aquilo que vem do Executivo, mas o Executivo, por exemplo, define o global das receitas e despesas. E o Congresso Nacional não pode ampliar as despesas. O que ele pode, no trâmite da lei orçamentária anual, é fazer mudanças, né, dentro dos valores para determinados programas. Isso ele pode fazer, mas dentro de limites que já estão estabelecidos também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, finalmente, vocês estão ouvindo o trovão, né? E, finalmente, nós estamos aqui falando de leis especiais, mas o processo legislativo delas é o processo legislativo das leis ordinárias. As mudanças que o Congresso Nacional fizer no projeto de lei orçamentária, que é encaminhado todo ano pelo presidente da República, pode ser vetado pelo presidente da República. Então, aqui, não só o presidente da República tem a iniciativa, como ele tem o poder de veto. Então, vocês percebem que na legislação financeira, embora se deva fazer muita pressão sobre o legislativo, o executivo mantém um poder muito grande, tanto de iniciar o processo legislativo, quanto de vetar parcialmente as alterações que eventualmente tenham sido feitas pelo Congresso Nacional. Muito bem. Eu preferiria, então, deixar a iniciativa popular para amanhã, porque se começar a falar, pode passar dos 10 minutos que no máximo a gente ainda teria, e eu sei que também esse ensino remoto é cansativo para vocês, não só para quem está desse lado. Então, vamos aproveitar esses últimos minutos para ver se vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei aqui, se vocês gostariam
que eu falasse um pouco mais sobre esse tema da legislação financeira, ou mesmo a questão das leis complementares ordinárias, que nos ocupou, na geral, que nos ocupou na maior parte aqui da aula. Então, a palavra está livre. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Professor, Pois duas não. questões. Eu Ótimo. tentei falar na hora da canção, mas meu microfone não estava funcionando. Tá. É porque faz um certo tempo que eu li algo sobre veto, só que Sim. aí eu acho que eu confundi minha cabeça. Tá. Mas no texto falava de alguns tipos de veto, aí ele falava de um tipo de veto específico que ele reverberaria na propositura de um plebiscito. Aí só que eu não me recordo se ele estava falando de um contexto histórico ou se realmente ele estava falando do contexto legislativo do Brasil. Faz muito tempo que eu li isso. À primeira vista, Hoje Mônica, agora. também... Deixa eu responder logo. À primeira vista, Mônica, eu não entendi realmente essa relação. Tá? Plebiscito, deixa eu falar um pouquinho rápido do plebiscito, que pode ser até que você recupere a memória. Plebiscito e referendo estão previstos na Constituição de 88, tá? E alguns plebiscitos, eles são obrigatórios. Quais são os plebiscitos obrigatórios de acordo com a nossa Constituição? Redivisão territorial de municípios, que foram feitos centenas e centenas desde 88, inclusive aqui na região metropolitana de Belém, em todos os estados, com certeza no de vocês também, e redivisão territorial de estado, que só houve 2 aqui no estado do Pará, ambos, há quase 10 anos atrás. Mas quem convoca o plebiscito, de acordo com o que a Constituição obriga, é o órgão legislativo. Tá? É a Assembleia Legislativa, quando é plebiscito para redivisão de cidades, de municípios, e o Congresso Nacional, quando é redivisão de estados. Então, não cabe aqui o veto do presidente da República, porque isto é uma matéria que a Constituição obriga que seja realizada. Agora, não sei se talvez você viu alguma discussão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no início da próxima aula, da Iniciativa Popular, porque sim havia uma proposta de que houvesse a possibilidade de convocar um plebiscito contra um veto do presidente da República, mas isto nunca chegou a ser aprovado no Brasil, nós não temos esse instituto. Então, plebiscito no nosso sistema é isso que eu lhe falei, é redivisão territorial. Esses é que ocorrem nesse atual sistema constitucional. Não sei se isso traz alguma outra lembrança para você. Não, professor, mas eu tenho certeza que eu tenho esse texto no meu drive e eu vou me pensar. Pronto, me mande. Ótimo, manda para mim. Aí a outra questão é sobre o PPA, que também é uma dúvida que agora, quando o senhor falou dos prazos, o PPA ele coincide com o plano de governo, por exemplo, ou sempre vai, ou passa o ano após aqueles 4 anos do governo? Porque eu estou entendendo que ele ocorre um ano depois que o governo entra, né? Isso. Essa foi a cronologia que se adotou no Brasil e é exatamente o que você está falando. E nesse caso, Mônica, é a lógica de toda a legislação financeira. O primeiro ano de um novo governo, ele herda o orçamento anterior e herda o último ano de vigência do plano plurianual feito pelo governo anterior. Infelizmente, às vezes, há atrasos. Né? Então, não pensem que também, assim como a lei orçamentária pode entrar o ano sem ter sido votado, isso também pode acontecer com o plano plurianual. Mas é exatamente como você falou. Em geral, o plano plurianual é discutido no primeiro ano do governo, falando de um governo novo que não foi reeleito, e ele vai vigorar, portanto, durante os 3 últimos anos desse governo e alcançar o primeiro ano do governo seguinte. Em geral, é assim que acontece. Por isso que algumas pessoas dizem que 4 anos é pouco, né? Embora o Instituto da Reeleição diminua um pouco essa crítica.
Mas se nós tivéssemos 4 anos de governo sem reeleição, na verdade, o primeiro ano você não tem, né? O primeiro ano, se você for eleito pela oposição, você não tem os instrumentos de governo todos à sua disposição, né? Então, você só tem 3 anos, e o último desse você já está preocupado com a eleição seguinte, né? Então, por isso que em outros países que não têm reeleição, por exemplo, o México, o mandato é de 6 anos, né? No Brasil, originalmente, a Constituição de 88, assim como na Constituição de 46, o mandato de presidente era de 5 anos sem reeleição. Mas isso foi logo modificado em 93, com a redução para 4 anos, e em 96, com Fernando Henrique, a aprovação da reeleição. Certo, professor. Agora eu vou trazer assim para a minha realidade processual. Sobre o PPA, qual é a minha problemática? Eu trabalhava no Instituto de Terras daqui do Maranhão. Muito bem. Aí tem um processo que é o meu processo que eu tenho um carinho muito especial, que está na mesa do governador para assinatura do decreto de desapropriação. Uhum. Aí eu queria saber o seguinte: no ano que vem já é eleição, então ele teria até o final do ano que vem para assinar, e o orçamento, o PPA que iria viger sobre o orçamento que seria destinado para pagar essa desapropriação. Não sei se eu estou conseguindo lhe fazer Entendi, entender. Mônica, mas talvez o problema não esteja no PPA, tá? Você deve ter, né, o plano plurianual do Maranhão, né, o que está em vigor. Não há o nível de detalhamento que sim existe na lei orçamentária anual. E aqui também, Mônica, desculpe se a discussão pode parecer um pouco extravagante, mas aqui também nós temos que lembrar o seguinte: não há uma vinculação estrita na prática entre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Deveria ser assim. Eu faço uma menção breve sobre isso no texto que vocês têm, para levantar o problema. Deveria ser assim, tá? Lembre que há pouco eu falei, se o Estado brasileiro tivesse mais planejamento, tivesse mais continuidade, quando o Congresso Nacional fosse fazer a lei de diretrizes orçamentárias, ele ia olhar para o plano plurianual que está em vigor com muita atenção e ver o que na lei de diretrizes orçamentárias deve dar sequência às decisões do plano plurianual. E da mesma maneira, quando o Congresso Nacional fosse elaborar a lei orçamentária, ele também iria ver com muito cuidado quais foram as diretrizes, quais são as previsões da lei de diretrizes orçamentárias, para que o orçamento seguisse rigorosamente aquele planejamento feito pelo PPA e pela LDO. Isto, gente, não acontece assim na prática. Pelo próprio fato, como eu acabei de mencionar, que o Congresso já está discutindo a lei orçamentária e ainda não votou a lei de diretrizes orçamentárias. Então, isso mostra para vocês como esse sistema de planejamento financeiro, que a Constituição concebeu muito bem, sem dúvida, na prática não funciona tão bem. Então, Mônica, mesmo sem conhecer em detalhe a situação, eu diria para você não se preocupar com o plano plurianual, talvez nem mesmo com a lei de diretrizes orçamentárias, que eu não sei se já foi votada, para 2022. Eu acho que você tem que se preocupar realmente com o orçamento. Qual é o orçamento que está previsto para o Instituto de Terras do Maranhão, para que você não tenha o decreto que não possa ser implementado, como vocês sabem que acontece, por falta de recursos ou por contingenciamento. Até porque eu imagino, você pode me confirmar, e depois, se você quiser também mandar algum documento, fica à vontade, até porque eu imagino que o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias devem estabelecer metas de desapropriação, creio. Deve estabelecer programas para o Instituto de Terras. Então, se você já tem um processo concluído na mesa do governador, eu acho que aqui a briga é para a lei orçamentária de 2022, que com certeza ainda não foi votada. É isso que eu queria saber. Na verdade, onde é que esse recurso tem que aparecer? É no plano, é na lei,
para poder a gente saber para onde que a gente tem que correr, sabe? Para fazer essa força política. Eu Porque agora acho, mas você pode me mandar, se você quiser, Mônica, fica à vontade, me manda a documentação que eu dou uma olhada e a gente conversa sem nenhum problema. Se eu tiver dúvida, eu tenho colegas que entendem muito dessa parte. Mas me parece, à primeira vista, que esse orçamento é o orçamento do Instituto de Terras, né? É desapropriação de que tipo de terra? na verdade, professor, o Maranhão não tem ainda a experiência em desapropriação para fins de regularização fundiária quilombola. Então, o Instituto ainda não trabalhou com isso. Então, eu acho que nem eles têm, sim, tem no planejamento deles um valor destinado para desapropriação, mas é um valor aquém da realidade, assim. Então, tá. Então, mas aí, mais uma vez, teria que brigar no orçamento para aumentar o valor desse programa. Mas o Instituto de Terras existe, é uma autarquia que tem competências definidas em lei, tudo bonitinho, né? Não é uma secretaria especial, é uma autarquia. É uma autarquia. Então, o orçamento, à primeira vista, Mônica, é do Instituto de Terras, né? Então, o que eu recomendaria nesse momento é que você veja na LDO, se não tiver sido votada no projeto de lei, qual é o orçamento previsto para o Instituto de Terras, de modo geral, para a política que ele gere, e aí sim, na lei orçamentária, buscar garantir esses recursos. Porque o detalhamento, gente, é sempre na lei orçamentária, tá? A lei de diretrizes orçamentárias, ela parece mais como uma lei. Ela estabelece lá um conjunto de metas, aí tem outras questões importantes, mas não dizem respeito diretamente aqui, como a questão da dívida pública. Então, se são fixados valores gerais para a execução orçamentária do ano seguinte. Na ponta, o que decide realmente é o que você consegue colocar na lei orçamentária anual. Nesse caso, me parece os recursos do Instituto de Terras que possam ser utilizados para essa regularização. Aí tem que ver, Mônica, qual é o programa que já existe, né? Dos vários que levam recursos para o Instituto de Terras do Maranhão. Esse é o trabalho, né? Encontrar isso aí e tentar fazer uma previsão orçamentária na Assembleia compatível com a regularização dessa terra. Certo, professor, obrigado. Nada. Bom, então vamos encerrar por hoje, né? Já são quase 6 horas. Obrigado, é sempre melhor quando conta com a participação de vocês. E aí amanhã a gente começa com a iniciativa popular. Eu nem fiz as perguntas, mas não deixem de dar uma olhada nas questões orientadas.